Aleluia, o Deus que é fiel. Oh, maravilhoso. Abra sua Bíblia em Efésios. Aleluia. Deus santo e poderoso. Spurgeon, no seu livro Caminhando com o Peregrino, ele diz a seguinte frase: Deus não dá ao seu povo armas para brincar. Deus não dá a seu povo armas para brincar. Em outras palavras, de brincadeira. Quando Deus fala em sua palavra que há uma armadura com a qual a igreja deve se vestir, é porque nós estaremos em guerra. É porque nós estaremos enfrentando inimigos. E não uma guerra virtual, não é um videogame, um game que a gente desliga e guarda. É real, é constante, é diária. Nós vivemos uma guerra. Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, ele falou sobre o amor do marido para com a esposa, o respeito do marido para com a esposa, o respeito da esposa para com o marido, o respeito dos filhos, o amor de Cristo para a igreja, o zelo do empregado para com o seu patrão. Depois de falar todas essas doutrinas de como deve se conduzir a igreja nos seus relacionamentos, aí ele diz: e no demais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fiquem firmes, vistam-se com toda a armadura de Deus, para permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta aí, entenda, a nossa guerra, a constante oposição que nós sofremos, não vem de homens. Não é de carne e sangue, não é contra pessoas que nós estamos lutando. Para ficar firme no Senhor, nós travamos uma luta, mas não é contra pessoas. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem a armadura que Deus lhes deu. Não é uma brincadeira. Deus não está montando um museu na nossa vida para a gente ter uma armadura de brincadeira ou para exposição. É para vestir, porque há uma guerra.
E nós não estamos fora dela nem assistindo. Nós estamos sendo atacados. Eu gostei muito da expressão na versão King James atualizada. Ele diz: portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial das trevas. A nossa luta é contra os dominadores desse sistema mundial das trevas. Ele está dizendo, as forças espirituais trabalham de forma próxima de nós e de formas remotas contra a igreja. Porque ele está escrevendo para a igreja. Há uma guerra. E é contra nós. E por isso Deus nos deu uma armadura. Uma vestimenta que nos ajuda nesse combate a vencer o que vem das trevas contra nós. Isso não é uma brincadeira. Não é uma questão só para pastores e líderes de intercessão. É a igreja toda. Se revistam com essa armadura. Você precisa estar protegido e também preparado para atacar. Amém? Lá estamos nós. Por isso, peguem toda a armadura, vistam-se, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido o dia mau, permanecer inabaláveis. Depois de vencer tudo que veio no dia mau, permanecer inabaláveis. Jesus já disse isso. Os apóstolos repetem esse mesmo ensino e Paulo é catedrático aqui, que é a realidade de que a igreja vai sofrer perseguição. A igreja, aquele que quer viver para Deus, vai ser atacado. E é nesses níveis aqui. Às vezes parece que é uma pessoa que está lhe atacando, mas na realidade aquela pessoa está sendo apenas um instrumento. Porque os ataques contra a igreja não vêm de pessoas. É muito mais forte o negócio. Vem de forças espirituais da maldade. Que podem movimentar a língua de pessoas, a assinatura de pessoas, os movimentos dos homens na terra contra a igreja. Mas não é só contra pessoas, para a gente se sentar, conversar, dar um abraço, um beijo e resolver as coisas. Tem forças espirituais, principados, potestades, toda essa hierarquia demoníaca se movimenta com estratégias para fazer a igreja parar. Para nos impedir de permanecer firmes, para nos tirar da fé, nos tirar da esperança, nos tirar do amor. Para nos tornar inoperantes na obra de Cristo. Para nos impedir. Há uma estrutura do inferno organizada. Mas Deus sabe do que nós precisamos para vencer. E Ele já nos deu. Amém? Nós só temos que levar isso a sério e se vestir com essa armadura e entender que essa armadura precisa estar sobre nós constantemente.
Porque eu nunca ouvi dizer que principado e potestade tire cochilo. Que os dominadores deste mundo tenebroso tirem cochilo, tirem férias, desistam. Eles sabem que há um tempo para eles agirem. Eles sabem que o fim está próximo. Então, a única coisa que resta para eles é impedir que a gente faça a obra de Cristo. Eles não podem reverter a história. Está determinado, o fim está descrito. Eles já foram vencidos por Cristo. Então, eles não estão em busca de uma vitória cósmica. Não, eles estão em busca de parar você. De me parar. De nos envolver, de fazer a gente se intimidar, ou ficar com medo, ou ficar depressivo, ou ficar triste, ou ficar amargurado. E assim a gente... Quando chega o dia mau, não tem forças para resistir. E o dia mau é uma arquitetura, é um desenho do inferno contra a igreja. A igreja como um todo e como contra cada cristão. Especificamente. Você pode pensar, não, Satanás não está preocupado comigo. Ele nem se lembra que eu existo. Ele está. Um cristão vestido de armadura de Deus, usando as armas da oração, ele pode vencer os exércitos das trevas. Então, ele quer parar cada um de nós. Impedir que você, se ainda não se tornou esse cristão vestido da armadura e que aprendeu a usar as armas espirituais, que você aprenda. Ele não vai lhe tirar de Cristo, mas ele pode lhe impedir de trazer muita gente para Cristo. Ele pode lhe impedir de fazer esse evangelho avançar. Ele pode lhe impedir de alcançar as vidas. Ele pode lhe impedir de levantar a verdadeira adoração. Ele pode lhe impedir de agradar a Deus. E assim ser mais abençoado. Por isso ele diz, versículo 14: fiquem firmes. Não é para ter medo, pelo fato de que principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso estão de olho na igreja. Não é para ficar com medo dessa realidade. Às vezes parece para a gente que o mundo está girando só em torno de poder, dinheiro e prazer. Mas por trás dessa tríade que consome o coração dos homens, irmãos, as forças espirituais da maldade, eles estão se movendo para impedir a igreja de Deus. Elas estão se movendo e movendo essa estrutura do mundo para lhe impedir de fazer o que Deus quer que você faça, o que Deus já lhe chamou, já lhe ungiu para fazer. Então, não é por uma China, por uma Rússia que o inferno trabalha, é contra uma igreja. A igreja de Jesus Cristo, que está em toda a terra, que avança porque se veste com essa armadura e se torna imbatível. Mas entenda, imbatível nessa armadura. Ficando firme e sendo vestido dessa provisão do Senhor dos Exércitos para nós. Amém? Porque não é só porque cantamos que somos imbatíveis que seremos imbatíveis. É preciso estar vestido nessa armadura intencionalmente. É a minha intenção estar com essa armadura sobre mim e eu vou trabalhar para que isso esteja.
Eu não sei se você já viu de perto uma armadura de guerra. É pesada. Ela é difícil de vestir e difícil de sair de dentro dela depois. E também não é tão fácil lutar com aquilo. Lembra-se de Davi que disse a Saul, não dá para mim isso. Não sei lutar com armadura. Preferiu ir só com as pedrinhas dele. Mas hoje a igreja é chamada para vestir armadura. Não vai ser tão fácil se mover com essa armadura. Sem ela, fazendo as coisas do seu jeito, pode ser mais fácil. Pode ser mais rápido. Mas você fica mais vulnerável. Fique firme, mas você tem que botar essa armadura sobre você. Embora ela pese, ela não deixe você se mexer como você queria, mas você vai conseguir se mexer de uma forma a se tornar imbatível. Quais são as peças dessa armadura que Deus tem preparado para nós? Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. É interessante que Paulo começa falando sobre o cinto. Cingir-se significa amarrar em círculo, pela cintura. O cinto, que era parte da armadura, que segura toda a armadura na pessoa, e também onde as armas são colocadas, penduradas, sustentadas. Não dá, irmãos, para ser imbatível sem cinto da verdade. Existe, eu acho que é até uma paródia a isso, a essa realidade de Deus. Num personagem que eu creio que é da Marvel, a Mulher Maravilha, ela tem um cinto, um chicote, ela tem um laço, era alguma coisa que ela lança. Quando passa na cintura da pessoa, a pessoa tem que ser verdadeira. Parece uma paródia, né? Essa é a primeira peça da armadura de Deus. Você está preso pela cintura, amarrado com o cinto da verdade. A verdade tem que estar nos seus lombos. Ser sincero, não ser hipócrita. Não é um acidente que Deus tenha dito que procura verdadeiros adoradores. Porque a adoração é um ambiente onde a hipocrisia se manifesta muito facilmente. Porque às vezes estamos cantando e nem estamos percebendo o que estamos dizendo. Não é? A música é boa, é gostosa de cantar, assim. Aí a gente vai-se embora. Canta, 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 canta. E o mundo diz, quem canta seus males espanta. Alto lá. Quando a adoração é verdadeira, ela atrai a presença de Deus, atrai a santidade de Deus, em espírito e em verdade. Cristão, para ser imbatível, para vencer as forças espirituais da maldade, irmãos, ele tem que se treinado na sinceridade. Diante de Deus, você sabe que não adianta dizer o que não é verdade, porque ele já sabe, né? Ele vê o coração. Mas ser sinceros e verdadeiros, até uns com os outros. Quanta vulnerabilidade, tanta queda, tanto escândalo, tanto fim de congregações. Por quê? Líderes foram hipócritas. Não chegaram e disseram aos seus pares, eu não estou tendo força, me ajude, eu caí em transgressão. Não, esconde o pecado. E faz de conta que está tudo bem. E por causa da mentira, por causa da falsa sinceridade, vem
É muito fácil para o império das trevas vencer o mentiroso. Porque Satanás é mentiroso desde o princípio. E é o pai da mentira. E se torna o pai dos mentirosos. O apóstolo Paulo diz: fale cada um a verdade com seu irmão. Ainda mais se esse seu irmão for seu cônjuge. Ainda mais se esse seu irmão for seu pai ou sua mãe. É aquela pessoa que está com você o tempo todo. Fale cada um a verdade com seu irmão. Abra sua Bíblia em Filipenses. No versículo 9 do capítulo 1. Nós iniciamos, irmãos, o estudo do livro dessa carta de Filipenses na terça-feira aqui. E vimos essa oração do apóstolo Paulo pela igreja. Eu faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento, em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, sejam verdadeiros. Porque a verdade precisa ser o cinto da nossa vida. Às vezes, os meninos brincam e quando a gente vai falar, aí eles dizem: não, eu não estava mentindo, eu estava só brincando, era só uma brincadeira. Mas mentira não é brincadeira. Nem de brincadeira você pode mentir. A advertência no livro de Provérbios, para quem engana seu irmão e depois diz: eu só estava brincando, é de que isso é uma loucura. É como quem solta flechas para cima. A flecha sobe e quando desce vai atingir quem? Quem atirou. Nem de brincadeira, nem para brincar. Use a mentira como um argumento na sua vida. Para vencermos as forças espirituais da maldade, nós temos que tirar esse princípio do inferno do nosso coração, a mentira. A verdade deve ser dita com amor. Não precisa ofender o outro para dizer a verdade. Você tem um caminho de amor para dizer a verdade. Mas para sermos imbatíveis, irmãos, nós temos que nos amarrar com a verdade. É mais fácil se sair com a mentira, né? É mais veloz sair com a mentira. Mas você precisa dessa armadura. Porque as trevas, e não são demôniozinhos pequenos, não. São todas as hierarquias. Estão buscando a quem eles podem alcançar. Buscando os mentirosos no meio da igreja. Porque no mundo já estão com ele, irmãos. Eles estão buscando os mentirosos. Ou vamos dizer assim, as mentiras dentro da igreja para derrubar, para impedir o propósito de Deus. O objetivo não é fazer você pecar, não, é mais do que isso. Porque o pecado tem redenção pelo sangue do Cordeiro. É impedir de que você cumpra o propósito de Deus. Você mente, vai ter que mentir de novo e vai ter que continuar mentindo, porque mentira tem perna. Então você vai ter que estar sempre outra mentira para cobrir o espaço e poder chegar adiante. Então, primeira parte dessa armadura. Vista-se com o cinto da verdade. Fale a verdade. E quando não conseguir falar a verdade, se arrependa e faça o caminho de volta de restituição. Vá lá dizer a quem você mentiu que mentiu. Você nunca mais vai querer mentir. Quando você se impuser a você mesmo, se eu mentir, volte. Vá dizer à pessoa que você mentiu. Refaça esse caminho.
Vença a mentira, que é um princípio satânico. E no Brasil é cultural, porque o jeitinho brasileiro é minta e leve vantagem. Mas nós temos a verdade como um instrumento de nos preservar, de nos dar vitória contra o inferno. Amém? Só está começando a armadura. Bota o cinto, se amarre na verdade, exija o seu coração, a sua mente, a ser verdadeiro, porque você quer resistir no dia mau, não quer ficar no chão, não quer perder o propósito de Deus, porque você é a igreja de Cristo, daquele para quem todo joelho vai se dobrar, daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que com a sua vida resgatou-nos. Então a nossa dívida com Ele é impagável. Portanto, vista-se dessa armadura, colocando verdade, verdade. Imponha a verdade à sua vida. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que falar a verdade. Buscar o caminho de amor, de reconciliação, mas não o caminho da mentira, para conquistar as pessoas ou as coisas. Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Abra sua Bíblia em Romanos. No capítulo 5. Romanos, no capítulo 5. A couraça, na época dos cavaleiros medievais, que é o que mais a gente vê na televisão, a couraça era de metal. Nos dias de Paulo, essa parte que cobria as áreas mais vulneráveis do coração, pulmão, era de couro, por isso que ele fala de couraça. Nos cavaleiros medievais, a gente vê aquela armadura de metal. É como uma jaqueta que envolve todas as áreas vitais, para que nada atinja o seu coração, para que nada atinja os seus pulmões, para que não atinja o fígado. Você tem que botar essa jaqueta, esse colete, à prova de diabo, couraça da justiça. E o que é a couraça da justiça? Essa certeza de que você está em Cristo, por causa de Cristo, não por suas obras, não por sua força. Você está revestido de Cristo. E quando você não consegue fazer, não consegue realizar, e o diabo quer lhe parar dizendo que você fracassou, você precisa estar com essa couraça. Eu sou justificado, é pela fé. Não é porque eu acerto 100%, não é porque eu sei de tudo, é pela fé. É preciso guardar seu coração com essa fé de que todas as coisas são conquistadas por Cristo. E Ele nos justifica porque cremos nele. Nós não somos os justos em nós mesmos, nem nunca seremos. Justificados, pois, mediante a fé. Diga, fé. Não são mais obras. Não é a nossa correção, não é o nosso conhecimento que nos justifica. A couraça da justiça de Deus é saber que quem me justifica é o Senhor.
Porque o diabo vai querer sempre lhe impedir, dizendo que você não merece, dizendo que você não é digno, lembrando os seus erros. E se você está desprevenido, o coração sofre, você para. Você não vai adiante. Ele vai lhe dizer que você não sabe, que você não pode. Ele quer lhe impedir. Que você não merece, é verdade, não mereço. E você não pode, é verdade, eu não tenho esse poder. Mas se eu me revisto da couraça, eu protejo o meu coração, as minhas emoções, para não desanimar no meio do caminho, para não me intimidar com essas ciladas do diabo. Que às vezes nem usa pessoas, às vezes usa pessoas inconvenientes. Do nosso lado, dizendo coisas que fazem a gente ir para trás. Mas às vezes são pensamentos que eles nos rodeia e lança pensamentos. Vai buscar no nosso passado, em coisas que só nós sabemos que como nos dói. E a gente se perde do que Deus quer que a gente faça. O apóstolo Paulo disse: fique firme, colocando essa couraça. Lembre-se sempre, isso tem que estar diante de você. É o sangue de Jesus Cristo quem me fez justo. E eu estou justo, firmado nessa justiça que veio de Deus. Isso é pela fé. A couraça da justiça se estabelece na nossa fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Fomos reconciliados. Nunca, nunca deixe o diabo lhe enganar, dizendo que Deus está com raiva de você. Fomos reconciliados. Deus pode lhe disciplinar como um pai disciplina um filho. Mas isso não é Deus com raiva. Isso é Deus com justiça lhe trazendo de volta para o propósito dele. Couraça da justiça. Essa justiça é a fé no que Cristo fez por nós. Então, tudo que vier contra mim, dizendo que eu não posso, que eu não mereço, que eu não devo fazer, eu tenho que rebater com essa fé. Quem me justifica é Cristo. Isso não nos torna orgulhosos, porque a gente sabe que não depende de nós, mas nos torna imbatíveis, porque a justiça está em Cristo, que nos justificou. Ele continua dizendo: mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. Qual é a graça que nos deixa firmes? A justificação pela fé em Cristo. Isso vai lhe deixar firme. Você sempre saber que poderá fazer tudo o que Deus lhe mandar fazer. Que tem o direito de pedir a Deus o suprimento de cada uma das suas necessidades. De que verá o poder de Deus agindo na sua vida por causa da justiça que está em Cristo Jesus e você recebeu pela fé. Deus não espera que nenhum de nós conquistemos justiça sozinhos. Ele está dizendo que a justiça é pela fé em Cristo Jesus. E a isso ele chama de couraça da justiça. Fique firme nessa graça. É graça. O mundo diz de graça. É graça, é um favor de Deus. Você é considerado justo. Aleluia! A gente nem aceita essa palavra, né? Alguém dizer que você é justa é pesado, né? Mas essa justificação que nós recebemos é imputada. Cristo é o justo que nos justifica. Amém? E mesmo com as nossas fraquezas e falhas,
das quais nos arrependemos, mas ainda fica aquela sombra zoando a nossa cabeça. Mas tem que haver arrependimento. A justificação não é libertinagem. Já estou justificado, vou fazer o que quiser. Não. Eu já estou justificado, eu vou honrar essa justiça. Se pecarmos, temos um advogado. Ele nos justifica, mas eu tenho que me arrepender e confessar. Amém? A questão é que a gente se arrepende, confessa, e o inimigo das nossas almas fica zoando a nossa cabeça. Como se a gente tivesse que nunca fazer nada errado para poder ser usado por Deus. Não é assim. Caiu, se levantou, se arrependeu, se consertou. Deus já esqueceu. O diabo é que fica lembrando, porque ele é a própria palavra diabo, é diabolos no grego, que fala de acusador. Por isso Deus disse, se veste dessa couraça, fica firme, porque os dardos do diabo vão ser muito nesse sentido. Lhe acusar, lhe acusar, lhe acusar. Você não pode, você já fez isso. Quem é você para dizer isso a alguém? Quem você que pensa que é? Muitas formas para lhe impedir. Mas você vai saber no seu coração que você é justificado. Pela justiça que vem de Deus. Amém? Se Deus diz que você está justificado, quem pode dizer diferente? E como Deus lhe justifica? Pelo sangue do Cordeiro. Olha o que diz o texto. Versículo 2, pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir perseverança em nós. Não é Deus que está nos machucando. Deus está nos preparando, tornando melhores. É a couraça da justiça. É eu saber, e o tempo todo eu reafirmar isso na minha vida. Eu estou justificado, porque eu creio e me submeti ao Senhor Jesus. E tudo aquilo que Deus diz a meu respeito, eu não mereço, mas eu vou viver nessa esperança. Eu serei tudo aquilo que Deus diz que eu tenho que ser, porque é através da força e do poder dEle. Essa é a armadura de Deus para nós. Justiça sobre as nossas vidas. Porque, versículo 6, Cristo, quando nós ainda éramos fracos, diga, quando éramos fracos, entenda-se fracos aqui como pecadores que viviam sem esperança e sem Deus, morreu a seu tempo pelos ímpios. E esta é a grande prova do amor de Deus. Versículo 8. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Essa é a couraça da justiça. Para nos fazer resistir no dia mau e vencer todas essas tentativas de Satanás de nos amedrontar, de nos intimidar, de nos fazer parar. O sangue de Jesus Cristo me justifica. O Senhor me reconciliou com Ele através de Jesus Cristo. E agora eu sou filho. E agora eu tenho parte na sua herança.
E agora Ele está cuidando de mim. Mesmo quando vêm as tribulações, que parece que estamos sozinhos, fique firme com a couraça da justiça. Ele morreu quando você ainda era um pecador. Agora que você é dele, ele vai lhe abandonar? Não vai lhe abandonar. Essa é a justiça de Deus. Está conosco e não vai abrir, e não vai desistir. Mas nós estamos num processo em que precisamos desenvolver perseverança, esperança, através da experiência. E aí vem as aflições, mas controladas pela mão do Todo-Poderoso, que não vai permitir que a gente seja provado além do que a gente pode resistir. Amém? Couraça da justiça, vista-se dessa couraça. É a fé, é manter sempre a perspectiva da fé. Porque você não é mais só você. Você agora é uma pessoa que está debaixo de uma cobertura. Uma cobertura que é o sangue do Cordeiro, que livrou você do seu passado, da sua iniquidade, da sua transgressão, das maldições sobre a sua vida. Amém? É isso que lhe justifica. E qualquer coisa que venha do passado, que o inimigo queira trazer para contra você, resista, firme na fé, porque você foi justificado. Amém? E ele continua em Efésios, capítulo 6. Tendo os pés calçados, versículo 15. Com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, este foi o grande mandamento de Cristo para a igreja. Porque os dois mandamentos nos quais sintetizam a lei, está sintetizada a lei, foram dados por Deus através de Moisés. Mas o que genuinamente Cristo liberou sobre a sua igreja foi: ide, pregue o evangelho, saia de onde você está, aonde você está, pregue o evangelho, anuncie o evangelho, a boa notícia do reino de Deus. E faça as pessoas aprenderem o que eu ensinei, o que você aprendeu. Esse é o evangelho da paz, da reconciliação. Paulo diz, é como se Deus, através de nós, falasse com o mundo. Isso é proteção para as nossas vidas. Ao invés de estar com outras conversas, ao invés de estar somente com outros interesses, seus pés são anunciadores da palavra. Essa expressão na Bíblia é recorrente quando diz que bem-aventurado ou felizes são os pés dos que levam o evangelho. Não é que o pé pregue, mas ele fala de que o pé, o movimento, o seu movimento, a sua ação, porque os pés são por excelência os membros que fazem a gente se movimentar. Então, não é que o pé é quem pregue, né? A gente sabe que o pé não prega nada. Mas significa essa bem-aventurança para os pés, felizes os pés, calçar os pés com a pregação do evangelho, é que você está se movimentando sobre a terra. Está se movimentando em todos os níveis da sua vida com uma mensagem na boca. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E quem nele crê, já passou da morte para a vida. Essa mensagem que o diabo quer tanto fazer a gente calar. Quer tanto nos impedir de dizer. Até igrejas
estão cheias. E falando de muitas questões comportamentais, muitas questões psicanalíticas, e deixando de falar o Evangelho. Porque falar de cruz, de morte, de sangue, vale o Evangelho. Somos reconciliadores. Deus reconciliou consigo o mundo em Cristo. Mas o mundo não entende isso ainda. Então você que é um reconciliado, fique firme, sempre sendo um anunciador. Porque anunciando o Evangelho, você está obedecendo ao mandamento do Cristo. Vão e anunciem. Dentro da sua casa, na sua vizinhança, em todos os níveis de sua influência. Isso nos conduz em vitória. Se você pensa que, sendo um agente secreto de Cristo, no meio onde que você está, você não fala do Evangelho, para ninguém perceber que você é cristão, você não vai ser atingido, é aí que você vai ser destruído. Nesse ambiente que você não fala, você vai ficar mais vulnerável e vai ser envolvido pela corrupção. Então fale logo, bote logo Cristo no ouvido das pessoas e elas vão lhe respeitar, elas vão lhe pedir ajuda. Se eles não quiserem o evangelho do reino, bem, rejeitaram a Jesus. Mas fale, porque faz parte da proteção para as nossas vidas. Demarque o seu espaço como uma testemunha, anunciando o evangelho da reconciliação. Deus está em Cristo reconciliando os homens. E ele disse, pregue, ensine o que eu ensinei. Essa mensagem precisa chegar a todos os cantos. Amém? E ele continua, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Dardos inflamados são setas incendiárias, flechas. Na expressão do apóstolo Paulo, os demônios estão lançando setas contra nós. São palavras, pensamentos, imagens para nos corromper. E ele diz, não abaixe o escudo da fé. Pode parecer para o mundo que você vive numa utopia, que você não tem os pés no chão, que você é positivo demais. Não baixe o escudo da fé, empunhando sempre. E o escudo de que Paulo fala aqui, era um escudo utilizado muito pelas equipes de soldados romanos. Ele cobre a pessoa de cima até embaixo. Aquele escudo grande. Mantenha esse escudo. Você tem um revestimento da justiça de Deus. Mas há muitos dardos inflamados do maligno. Quando você descansa da fé, aceita o que o diabo está dizendo, aceita o que o mundo está dizendo, você cai em tristeza, você cai em amargura, você fica ressentido. Por isso ele disse, mantenha sempre o escudo da fé. É mais fácil, a gente anda mais rápido sem escudo, mas fica mais vulnerável. Mantenha a fé. A fé em quem? Em você mesmo? Não, irmãos. Eu ouvi uma pessoa dizer, não da igreja, eu me garanto, eu sei que eu vou para o céu, eu me garanto. Eu disse, garante como? Não, eu me garanto que vou para o céu. Eu disse, pois é, eu não me garanto não, quem me garante é Cristo. Se você não estiver em Cristo,
Só vai para lá carimbado por ele. Não, eu me garanto, eu sei que Deus vai me levar. Deus não vai me deixar. Um Deus que ama vai deixar um filho, uma pessoa no inferno, não vai nada. Deus põe, não se garanta, não. Mas tem gente que se garante e vai se frustrar. Aí eu li para ele, quem fica de fora da cidade de Deus? Já quebrei as pernas na primeira palavra. De fora ficam os mentirosos que amam a mentira. Bem, é um Deus amoroso, mas tem gente que não vai entrar na casa dele, ele está dizendo. De fora vão ficar. Então, a fé não é em você mesmo, no que você quer, no que você acha que Deus vai fazer. Esse é o risco da fé. É quando eu tenho fé no que eu quero, que o que eu quero Deus vai fazer. Isso não é fé. Isso é você querendo manipular Deus para que Ele faça o que você quer. A fé é crer na palavra de Deus e obedecer o que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, eu vou crer. Amém? Mas eu não vou pensar que nunca vou enfrentar dificuldade, que não vou ter perdas. Porque ele fala isso e no mesmo contexto ele diz que todos os dias somos entregues à morte. E é nesse entregues à morte, é na aflição, é nas perdas, que nós nos tornamos mais do que vencedores, quando nos firmamos na fé. Quem vive pela fé, não troque vida de fé por vida de conforto. Não. Você é mais do que vencedor, mas vai perder algumas coisas. Vai sofrer muitas lutas, vai ter perseguição. Permaneça firme na fé. E você será mais do que vencedor. É isso que deve estar diante de nós, é esse escudo. Haja o que houver, digam o que disserem, a palavra que eu rebato, que tem na minha boca é a palavra de Deus. Para eu obedecer e para eu confiar. Sim, o que Deus diz, esse é o escudo da fé, é a palavra do Senhor no meu coração. E haja o que houver, e digam o que disserem, essa palavra me guia na resposta e na minha reação, de obediência e confiança. Amém? Esse é o escudo da fé. Por isso eu preciso conhecer a palavra de Deus, para saber como responder ao meu coração na hora que eu sou atingido, que lançam um dardo contra mim. E estão sempre lançando, querendo fazer a gente estremecer e parar e temer. Mas nós seguramos firmes um escudo que nos protege. E esse escudo é a nossa confiança e nossa obediência ao Todo-Poderoso. Amém? Com o escudo da fé, vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Amém? Os dardos até se encravam no escudo, mas eles serão apagados. Usem também o quê? O capacete da salvação. Essa certeza da obra de Cristo precisa guardar a nossa mente. Que estamos submetidos ao Todo-Poderoso. Souzo, é cura, libertação, guarda a mente. Porque a mente é muito vulnerável sem um capacete. Em toda guerra, os soldados usam capacete. Porque um tiro na testa, tem jeito. Se você não está confiando na salvação do Senhor, de que Ele lhe livra, de que Ele lhe comprou, você está muito vulnerável. Que pensamentos estão poluindo a sua mente? Que o dia mal vai chegar e você está com medo e que
o império das trevas vai lhe dominar. Não, guarda a mente. Guarda a mente, guarda os seus pensamentos, bota esse capacete, porque as pedradas ou as flechas ou as armas das trevas não vão poder penetrar e atingir você, se a sua mente estiver sempre na palavra de Cristo, na salvação que Ele conquistou para nós. Ele nos comprou com o seu sangue e nos fez o quê? Sacerdotes reais, e reinaremos com Ele. Essa é a salvação do Senhor. Ele pagou o preço e nos adquiriu. Então agora somos dele. E isso precisa guardar a nossa mente. Amém? E para concluir, ele fala: usem o capacete da salvação e a espada. Não é só se proteger. Chegou a parte boa, né? É desferir golpes. É lutar também. Eles estão vindo contra nós vamos só ficar nos defendendo? Não, ele diz, use também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Faça cessar o inimigo, faça cessar as influências malignas, seja na sua casa, seja na sua vida, seja nos seus ambientes, declarando a palavra de Deus. Para cada situação, há uma expressão da palavra de Deus que significa o agir de Deus. Você está com a mente guardada em Cristo e com a espada do Espírito. Um braço carrega o escudo e no outro pega a espada. Não fique só se defendendo, é preciso. Se a gente ficar só se escondendo atrás do escudo, o inimigo não vai parar de atacar. Tem uma hora que você tem que se levantar segurando o escudo, mas avançar com a espada, que é a palavra de Deus, que é uma espada afiada nos dois lados. É isso que significa de dois gumes. Quando você desfere um golpe com ela e volta, ela corta na ida e corta na volta. Libere a palavra de Deus quando perceber a ação dos seus inimigos. A influência do mal na sua casa, você vai declarar a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito. Não fique só chorando, não fique só triste, não fique só pedindo ajuda a outra pessoa. Abra sua boca, peça o Espírito Santo que não nos abandona. Que palavra eu vou liberar? Que palavra eu vou dizer? E o Senhor vai fazer fluir dentro de você a expressão do agir de Deus que fará o inimigo recuar. Porque, irmãos, no reino espiritual, tudo se conquista, se vence e se impede pela palavra. Ele nos atinge com palavras, com pensamentos, insinuações, e nós os destruímos com a palavra de Deus. Então, usa a espada do Espírito. A Bíblia não é só um livro de estudo. Eu já li a Bíblia, não preciso mais ler. Precisa, ela é uma espada que precisa estar sempre afiada, habilidade para usá-la, para declará-la no que Deus está dizendo, não no que você inventou. Tem que conhecer, tem que ter cheio de palavra dentro de você. Porque ela é uma espada contra as hostes espirituais da maldade. É um livro maravilhoso, é bom demais ler a Bíblia, a gente se deleita, a gente recebe revelação, mas ela também é uma espada contra forças espirituais da maldade. Tem esse lado do conforto que as Escrituras nos dão, mas também, na hora da guerra, da peleja, do ataque do inimigo, nós precisamos ser ousados para declarar a palavra
O Senhor falou e é assim que vai se estabelecer, em nome de Jesus, cortando os laços, cortando a ação do inimigo. E ele diz: aliada à espada do Espírito, a oração, orando em todo tempo, no Espírito e com todo tipo de oração e súplica. É assim que nós vamos vencer. Orando em todo tempo, orando no Espírito e orando com todo tipo de oração. Tem um momento que é ações de graças, tem um momento que é petição, mas tem um momento que é intercessão. Você não pode ser o crente que só pede listinha de pedidos a Deus. Tem um momento da sua listinha de pedidos. Mas tem um momento de orar pelos outros. Tem um momento de render graças ao Senhor. Tem um momento de exaltá-lo e adorá-lo, porque adoração é oração. São armas espirituais, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e todo tipo de oração. Porque quando você vai diante do Altíssimo, você está fazendo calar e derrubando os seus inimigos também. Amém? Por isso, irmãos, fiquem firmes, vestindo toda a armadura de Deus.